Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar quando a vitória é certa. Eu quero compartilhar uma palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 7, da linguagem atualizada, que diz o seguinte: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, aqui nós temos um versículo pequeno, mas tão relevante, que se nós atentarmos bem e colocarmos em prática, podemos ter certeza da vitória. A vitória ela é certa, porque a palavra não falha. Ela é perfeita, como Deus é perfeito. É infalível. Veja bem, amados, então, a observação aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeira coisa, a palavra que nos orienta é que devemos se sujeitar a Deus. E outra tradição diz, submetam-se a Deus. Se submeter, ser submisso, ser obediente. Logicamente que sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, não somos capazes, somos capacitados para obedecer. Mas quando cremos em Jesus, abrimos o nosso coração, recebemos Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, Ele vem fazer morada dentro de nós. Ele vem através do Espírito Santo de Deus, transforma-nos no verdadeiro santuário de Deus, diz o apóstolo Paulo. Santuário do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo. É isso que Deus quer. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que Deus não quer morar em casa feita por mãos humanas ou prédios. Ele quer habitar na casa que Ele fez, a sua imagem e semelhança, que somos nós. Então o Espírito Santo vem habitar ali. E Ele nos ajuda. Ele é o ajudador. Lembre porque Jesus foi submisso, obediente até a morte de cruz, que diz a palavra que ele era guiado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo também diz que, em Romanos 8,14, que filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, sem a presença de Cristo, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas com ele, ou seja, através do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. O apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, que aquele que está dentro de nós, esse poder que opera de dentro para fora, tanto é que Paulo diz em Efésios 3:20, Deus é infinitamente muito mais poderoso, fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, através do poder que opera em nós. Então, dentro de Deus, dentro de cada um de nós, Deus colocou-se dentro de nós. Ele é o Todo-Poderoso. Através desse poder, nós podemos experimentar muito mais além daquilo que possamos pensar ou pedir sequer. Então, você não está sozinho. Jesus disse também em outra passagem, eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo e assim estarei convosco todos os dias. Então você busca intensamente o Espírito Santo para ser cheio, para transbordar do Espírito Santo. Ele te capacita a te submeter, a ser submisso a Deus, a sua palavra. Por isso é importante termos a presença do Senhor para nos ajudar a colocar a palavra de Deus em prática. E veja bem como continua. Então, primeira parte, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, o primeiro passo, se submeter a Deus, a sua palavra. Submissão, obediência. E olha só aqui que diz, mas resistir ao diabo. Bom, quando se submetemos a Deus, não fica brecha, não fica porta aberta para o diabo, né? Porque o diabo, ele anda em derredor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor como leão que ruge, pronto para devorar. Então lembra, a gente está numa batalha espiritual, numa guerra espiritual.
o diabo anda em derredor. Agora, se você deixar uma brechinha, ou seja, uma desobediência à palavra de Deus, então ali ele entra. Então, quando nós se submetemos a Deus, atentarmos para a palavra de Deus, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, sermos zelosos, né? E se alimentarmos devidamente com a palavra de Deus, diariamente, a meditação da palavra, ter um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor na oração, estamos convivendo, né? Congregando em família, ali naquela congregação, ali naquele ambiente familiar, onde Deus te inseriu como família de Deus, que é a igreja. Pois bem, quando você tem cuidado disso, se nutrir, se alimentar adequadamente, diariamente, devocional, então o que acontece? Você fica vigilante, vigilante. Você é submisso, obediente à palavra, você está fortalecido, você está capacitado a obedecer, a manter as brechas fechadas, as portas fechadas para o inimigo. Então veja bem como segue, né? Então você está resistindo ao diabo, e aí o que acontece? Ele vê que não tem chance nenhuma e ele fugirá de vós. O inimigo foge, porque você não está em pecado, você não está em desobediência, você está praticando a palavra, está submisso, está obediente à palavra, você está sóbrio e vigilante, como Jesus diz também, em Mateus 26:41, ele diz: vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe que você tem carne, a natureza humana é frágil, fraca, ele está dizendo, mas o espírito é forte, porque o Senhor é o espírito, ele é todo poderoso. Então, se você vigiar e orar, quer dizer, permanecer na presença dele, você vai ficar forte, você não cairá na tentação. Então o inimigo não tem nada, ele não tem alimento para ele. E aqui diz, ele fugirá de vós. Ele bate em retirada, e você é mais que vencedor. Você tem certeza. Então, quando a vitória é certa, amado, quando você observar o que o Senhor tem falado nesse dia no teu coração, amém? Vamos orar então. Eu quero profetizar. Você irá experimentar certamente essa vitória agora, amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, eu queria que você desse o gostei, se inscrever no canal, senão se para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham também tomar conhecimento dessa palavra e venham atentar, colocá-la em prática e ser submisso a Deus, como diz a palavra aqui, né? Se submeter, resistir ao diabo, e ele com certeza vai fugir. Eles vão experimentar vida e paz, gozo e alegria e suprimento abundante em todas as áreas de suas vidas, amém? Vamos lá então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Somos muito gratos a Ti que tens falado ao nosso coração. Então vem, Espírito Santo, agora, que essa palavra, Senhor, venha ser processada, metabolizada como espírito e vida, com realidade no coração de cada um agora, e venha germinar, Senhor, venha crescer, venha se multiplicar, venha produzir muitos frutos, Senhor, e venha se espalhar, Senhor, por onde andarem, Senhor, essa semente seja lançada nos corações, e eles venham experimentar também a vitória completa, com certeza, em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.